Salve, rapaz, e da vizinha aqui na área. Eu mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Afinal, dinheiro traz felicidade? Esse será o tema que iremos abordar aqui neste vídeo de hoje. E assim, depende. E é um depende em todas as letras maiúsculas. Um depende bem grande com todas as letras maiúsculas. Porque assim, realmente depende muito. Não é algo que tem uma resposta simples, comum, fácil. É algo que abrange muitas coisas, porque assim, quantas pessoas aí, milionárias, famosas, super bem-sucedidas, tiveram um fim trágico que eu não preciso estar falando especificamente aqui, né? Dando todos os detalhes, porque não pode estar falando esse tipo de coisa aqui. Mas assim, quantos casos desses temos aí todos os dias? Então assim, isso é um fato, cara, de que ter dinheiro, ter fama, ser bem-sucedido, ter mansões, carros caríssimos, não significa dizer que a pessoa vai viver a sua vida feliz. Não significa dizer que a pessoa vai viver o resto da sua vida feliz. Olha quantos exemplos de pessoas temos aí, de famosos, que tiveram um fim trágico. Diversos. Não são poucos casos, são diversos. É mais comum do que a gente imagina. Então, para vocês verem como são as cores, o porquê que eu estou falando aqui que depende. Mas não se engane, eu não estou dizendo que o dinheiro não é necessário, que não corra atrás de dinheiro, não. Corra sim atrás de dinheiro, procure ter o suficiente para você viver confortável, realizar os seus sonhos, fazer viagens, ter a liberdade de comprar o que você quer, viajar para onde quer. E para fazer isso, o dinheiro é importante para você comer bem, para você viajar para onde você quer, para você se vestir bem, para você pagar suas contas, morar bem. O dinheiro é necessário, sem sombras de dúvidas. Então você deve sim investir em ganhar mais dinheiro, em viver sua vida confortável, da forma que faça sentido para você. Mas para isso é necessário sim ter o dinheiro. E a questão é que é aquela coisa, né? Muitas pessoas passam a ter mais importância, passam a te valorizar mais quando você tem um dinheiro. Por isso que falar do assunto se dinheiro traz felicidade é algo muito mais complexo do que você aí pode imaginar. Porque assim, de fato, cara, quanta gente aí que começa do zero, não tem nada, passam a vida com muitos problemas, muitas coisas por conta da, da condição financeira que não é nada legal, e quando consegue subir na vida, a pessoa muda, até o brilho da pessoa muda, a pessoa começa a se vestir melhor, a poder cuidar da própria aparência, da própria saúde, come melhor, mora em um lugar melhor, e a pessoa consequentemente fica mais feliz, fica mais alegre, por assim dizer, como você queira chamar. Mas a pessoa tem um upgrade na vida, a pessoa, você vê que ela nitidamente fica mais feliz. Então, assim como tem muitas pessoas que têm dinheiro, têm tudo o que muitos queriam ter e são infelizes, tem muita gente que não tinha uma vida nada legal, uma vida nada que considerava nada feliz, e quando sobe na vida, quando começa a ganhar dinheiro, quando começa a trabalhar com uma coisa que gosta e ganha dinheiro, se torna bem sucedido na vida, enfim, tem as condições financeiras melhoradas, a pessoa se sente mais feliz, a pessoa consegue realizar os seus sonhos e por conta disso se torna consequentemente mais feliz. Isso não significa dizer, isso não significa dizer que isso não significa dizer que a pessoa vai ser 100% feliz, porque a lógica é que ninguém é 100% feliz. Isso é clichê de falar, mas é a pura verdade. Ninguém é 100% feliz. Sempre a gente vai sentir que estará faltando algo, que falta alguma coisa, para a gente ser mais feliz ainda. Então sempre vai faltar alguma coisa. Mas a real é que esse debate é muito interessante e muito complexo ao mesmo tempo. É o que torna esse debate tão interessante, porque assim como tem uma gama de pessoas que tem tudo que muitos queriam ter e se dizem felizes, transparecem serem felizes, que ainda falta muita coisa por várias questões, porque às vezes a pessoa é preenchida com condições financeiras, viaja para onde quer, come onde quer, coisas que o dinheiro pode comprar, pode pagar,
mas tem muitas outras faltas que daria tudo para que uma pessoa que não tenha condições financeiras que ela tem, mas que se sente mais feliz. Então, o que mais tem aí é pessoas que não têm as condições financeiras consideradas tão boa, tão alta, porém se sente mais feliz do que muitas pessoas que têm dinheiro. Então é por isso que a gente não pode afirmar totalmente, 100%, que dinheiro traz felicidade. Mas dinheiro pode trazer felicidade a certo ponto, sim. Porque você hoje, muitas das vezes, vive uma vida regrada, uma vida em que você tem que aturar patrões, chefes, em que você tem que engolir muitos sapos para trazer o sustento dentro de casa, principalmente se você for mãe, você for pai, e você precisa daquele dinheiro para poder prover para sua família, sustentar sua família, fazer sacrifícios, de engolir sapos. Isso tudo faz parte. E isso tudo é por conta de você ganhar dinheiro. Então olha como o dinheiro, cara, ele querendo ou não, causa tanto impacto na vida das pessoas, até negativo. Tem gente que diz, eu já ouvi muito isso, que o dinheiro é um mal necessário. Então, assim, podemos dizer sim que até certo ponto o dinheiro pode trazer sim alegrias, por mais que momentânea, mas traz. Porque muita gente diz que depois que conseguiu mudar suas condições financeiras, quanta gente na internet diz por aí que quando conseguiu mudar de vida através da própria internet, de algum ramo, outra profissão que a pessoa gosta, a pessoa se sente mais feliz, agora se sente mais realizada, pode fazer as coisas que quer, pode dar uma vida melhor para sua família, para quem tem família. E assim, e uma coisa é fato, cara. A pessoa que tem dinheiro, principalmente se tratando de homem, que tem dinheiro, que é bem sucedido, é olhado com melhores olhos, cara. É assim que a banda toca. Não vamos aqui ser hipócrita e dizer, não, isso não é bem assim. É bem assim. É bem assim, sim. O homem, quando ele tem dinheiro, ele é melhor visto pela família, pela sociedade no geral. Mas quando ele não tem nada para oferecer financeiramente, quando ele não é bem sucedido, a maioria das pessoas olha ele como uma pessoa qualquer, não tá nem aí. Se ele estiver precisando de alguma coisa, ninguém tá nem aí. Agora, quando ele aparece com dinheiro, quando ele aparece com respaldo, com algo a propor, as pessoas olham com olhos diferentes, olham de forma positiva. É a vida, é assim, não tem pra onde correr, não tem como você querer dizer que não é assim. Não seja hipócrita, é assim. Não tô dizendo que a pessoa depende só do dinheiro. Não, cara. Você pode ter muito dinheiro, mas se você for uma pessoa chata, que só fala besteira, uma pessoa super, ultra mega egocêntrica, mesquinha, as pessoas vão olhar pra você de forma negativa de qualquer jeito. Agora, se você souber equilibrar, ter umas condições financeiras boas, ajudar as pessoas a prosperar, para você prosperar cada vez mais, ser uma pessoa massa, sabe, legal, uma pessoa que ajuda os outros, você só tende a crescer e você é visto como uns bons olhos. Mas infelizmente o que a gente vê aí é muita pessoa boa, que a pessoa não tem umas boas condições financeiras, mesmo sendo uma pessoa boa, íntegra, que tenta ajudar, mesmo sem ter muito, ajudar, para nem ela mesma, mas tenta fazer sacrifício pelos outros. Mesmo assim ela não é vista como bons olhos, mas quando ela pode, quando ela apresenta ser uma pessoa bem sucedida, né, convida as pessoas para ir para a mansão delas, paga isso, paga aquilo, bebida para quem gosta de beber, aí essa pessoa é vista como o fodão, como o pica, o homem, né, visto como um homem fodão, um homem, um homem top, um homem bem sucedido. Então, o mundo é assim, cara, e só tende a piorar. É como eu disse, torna a repetir, não canso de falar isso. A maioria das pessoas são convenientes. Muitas pessoas que demonstram gostar de você, muitas das vezes é porque você tem algo a oferecer, você tem algo a propor. Você tem algo para elas interessante, mas não é que elas gostam de você por quem você é, por você ser uma pessoa legal, uma pessoa massa, acolhedora, divertida, engraçada, uma pessoa boa, íntegra. Muitas das vezes é pelo que você tem a propor. Então, o dinheiro causa tudo isso aí. Só que assim, o dinheiro não necessariamente é algo amaldiçoado. Eu já ouvi isso muitas vezes, que o dinheiro pode ser sim algo bom, que você soma na sua vida e você soma na vida das pessoas. E quando você ajuda as pessoas a prosperarem, você tem, e você quer ver as pessoas crescendo, prosperando, ganhando o dinheiro delas, você prospera ainda mais quando você ajuda. E aí, sem você poder muito, que você tem que tentar ajudar com o que você tem, dividir, compartilhar. Isso é uma sentença muito foda, cara.
como Jesus Cristo fez, que ele multiplicou o pão com várias pessoas. Seja uma pessoa assim, e quando você tiver mais ainda, continue multiplicando cada vez mais. E é isso, cara. Mas isso é algo muito triste, né? A gente vê que a morte da inocência, a morte da infância, que enquanto a gente é criança, tudo bem, muita gente gosta da gente, né? Todo mundo, nossos parentes, as pessoas que nos conhecem, gostam da gente, nos admira. Oh, que criança fofinha, engraçadinha. Mas é a gente crescer, a gente vai ser visto com bons olhos, vão tipo voltar a nos admirar, vão voltar a gostar da gente se a gente tiver dinheiro. Se a gente tiver dinheiro, chegar muitas das vezes com carrão, aí sim, aí a gente é pica, aí a gente é bem sucedido, aí a gente é foda, aí a gente é inteligente, a gente é esforçado, a gente é estudioso. Mas enquanto não tivermos nada disso, a grande maioria das pessoas vai nos olhar com maus olhos. A gente só vai passar a prestar a ser alguém considerado inteligente, alguém esforçado, se a gente tiver algo a propor. É a vida, é assim, não tem como mudar, não tem como você querer alterar o pensamento alheio. É assim, cara, infelizmente. Mas você não tem que procurar ter o seu para provar nada para ninguém, mas é para poder você viver a vida dos seus sonhos, a vida que você considera confortável, que você considera feliz para você na medida do possível, que você considera alegre, ter suas alegrias, coisas que o dinheiro pode proporcionar de certa forma, que não vão ser hipócritas aqui. Muita coisa que você quer fazer, hoje você não faz porque você não tem condições. Hoje eu não faço porque eu não tenho condições. E eu faço isso aqui porque eu gosto, eu me sinto divertido de compartilhar minhas ideias, meus pensamentos, minhas reflexões aqui com vocês. Então hoje eu vejo que até eu mesmo, cara, também passo por muitas coisas que vocês passam. Infelizmente muitas pessoas não nos valorizam como seria bom, porque hoje a gente não tem as condições que é considerada, né, ser bem sucedido. Hoje a gente não tem muito para proporcionar, então a gente logo não vai ser visto com bom tantos olhos assim. Desde quando eu terminei a escola, eu imaginei que talvez eu estaria numa condição melhor de vida, sabe? Com tudo mais arrumadinho, já quase me formando no meu tão sonhado curso de psicologia. Mas infelizmente a vida não é assim como a gente acha que vai ser, não é tão simples assim. E nunca se compare, tá? Não veja, porque tem jovens aí de 14, 15 anos já são milionários. Cara, você não pode se comparar com ninguém, cara. Então é por isso que eu não me comparo com ninguém e aconselho a vocês fazerem o mesmo. Eu imaginei que hoje eu estaria nas condições talvez melhor, né? E eu sei que tem gente que vai falar, você não está atrasado, eu tenho 22 anos. Mas a cobrança chega assim pra mim. Eu ouço cobrança assim, que eu tô com 22 anos, que era pra eu estar com a vida mais organizada, mais aprumada, já ganhando uma grana massa, uma grana boa, tá ligado? Mas eu tô como um jovem médio, de classe média baixa, tentando conquistar meu espaço, fazendo o que eu gosto, tentando outras formas de ganhar grana, por enquanto que isso daqui não tá me rendendo grana. Isso é uma prova que eu gosto de fazer isso aqui, porque eu não tentava, mas e muita gente continua me incentivando, que é para eu continuar a fazer. E não vou desistir disso, cara. Mas assim, eu ouço isso, que eu já deveria estar ganhando, tipo assim, uma grana muito, uma grana muito assim alta, já ganhando minha bastante grana, já tendo minha casa, já tendo isso e aquilo, sendo que não é assim, cara. A vida de um jovem médio, um jovem média para baixa, não é tão simples assim. A vida não é bem assim. Nem todo mundo que acaba a escola já vai entrar na faculdade, já vai fazer um curso técnico. Muitas coisas custam dinheiro. Eu estou esperando o resultado da faculdade para eu entrar, entendeu? Na minha faculdade. Ou você passa na faculdade, ou você tem condições, tem família que possa propor para você uma faculdade particular, que muitas às vezes até tem essa oportunidade, mas não aproveita. Então, se você tem a oportunidade, alguém que banque uma faculdade particular para você, mas eu incentivo você conseguir entrar na pública, massa demais. O importante é que você esteja estudando, seja na pública ou particular, mas o caminho é esse. Para você se especializar em algo, é um curso técnico que você se sente capacitado, ou você sente que você tem tato para aquilo, vai fazer bem feito, ou você faz uma faculdade pública com a nota do Enem, com a pontuação suficiente para você cursar o que quer, ou você tem um respaldo para alguém pagar uma particular para você. Porque dificilmente
Assim, tem muitas pessoas que conseguem dar um jeito de arrumar um trabalho meio turno e fazer faculdade ao mesmo tempo. Mas isso é, eu pelo menos, assim, do que eu vivo assim, e eu procuro sempre não tá preso em uma bolha, mas conhecendo pessoas diferentes, conhecendo realidades diferentes, para a gente ter cada vez mais experiência na vida. Eu gosto muito de fazer isso. Sempre gostei de sair da minha zona de conforto, da minha bolha, sempre explorar coisas, e eu vejo que é difícil. Muitos hoje, jovem médio, dificilmente conseguem trabalhar e conciliar com os estudos. Mas o que eu estou querendo dizer é que você vai ser bem visto, vai ser bem quisto pelas pessoas quando você tiver suas condições financeiras, você já tiver ganhando muito mais do que você está ganhando hoje. Então essas cobranças que muitos de vocês ouvem aí, eu também ouço, cara. E ouço mesmo, cara. Mas eu tento não deixar isso me abalar, não vou desistir do meu sonho de conseguir aqui ter minha renda com o YouTube, ser reconhecido, para poder ajudar as pessoas, entendeu? Tem a questão também de eu conseguir me tornar um psicólogo, mais para frente me especializar em psicanalista. Então já estou bem decidido do que eu quero fazer. Não me resta nem dúvida. Muitas pessoas chegam para mim e falam: ah, você sabe pelo menos o que você quer. Você tem convicção nas coisas que você gosta de fazer, que você quer fazer, que você já faz, como gravar vídeo, a faculdade que eu estou esperando o resultado, e eu que ainda nem sei o que eu quero. Eu ouço isso, então você não pode se comparar, porque tem muita gente que vai sempre achar que está na situação, muita gente vai achar que está na situação pior que você, outros vão fazer questão de, com orgulho, dizer que era para você estar na situação melhor, porque ela está na situação melhor, sendo que não é assim. Você não pode medir a sua régua pela dos outros, comparar a sua vida com a dos outros. Então é isso, pessoal. Essa é a reflexão que eu deixo aqui para vocês. O quão o dinheiro causa certos transtornos, certas confusões. Quantas pessoas aí ficam com a cabeça prejudicada, abalada, às vezes faz coisas que não era para fazer, para ganhar dinheiro, para poder às vezes querer provar alguma coisa para a família não ficar ali na cabeça da pessoa. Coisas que a necessidade pelo dinheiro que é necessário, que pode sim trazer alegrias para você, você pode comprar, viajar para onde você quer, fazer as coisas que você quer, mas você não precisa estar se colocando em situações assim que você não queria, que você não gostaria, para mostrar alguma coisa para ninguém. Viva a sua vida da maneira confortável, corra sim atrás do seu ganho financeiro, tá ligado? Tenha educação financeira para saber investir o dinheiro para você não falir, seja naquilo que você estiver trabalhando, seja da forma naquilo que você estiver ganhando o seu dinheiro. Junte, não saia gastando com besteira, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. E é isso, pessoal. Tamo junto, até a próxima e oh yeah!